Bom, vamos lá. Ah, legal. Obrigada, Esther. Acredito que a maioria aqui conhece a gente, mas eu sei que tem muitas pessoas que vêm de fora, de outros ministérios, outras convidadas, então não custa nada a gente reforçar aqui. Eu sou a Carol Caon. Eu sou a Célia Gomes. Nós somos consultoras de moda, nós temos um escritório chamado Company Cs, mas, acima de tudo, nós temos um propósito muito lindo, onde Deus nos concedeu a profissão de consultoria de moda, mas usa muito a gente como um canal para a gente transmitir a palavra de Deus através da nossa profissão. E hoje a gente quer trazer um pouquinho sobre como é que nós acreditamos que a moda pode funcionar de um olhar diferente a partir de hoje na sua vida, amém? Vamos lá, gente. De repente, vocês estão aqui pensando que vamos falar sobre dica de modas, sobre look, mas é muito mais do que isso. O Senhor chamou eu e a Carol, estava me lembrando hoje, quando a pastora Andressa foi usada grandemente para nos entregar, que falaríamos com mulheres do reino. E ver hoje a gente aqui é só cumprimento desta palavra. E aí, eu quero começar falando sobre 1 Samuel 16, 17. Não considereis a sua aparência nem sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Então, eu não estou aqui para falar o que você deve comprar, eu não estou aqui para falar como você deve se vestir, porque eu não quero falar sobre as vestes físicas, eu quero falar sobre as vestes espirituais, né? Porque carregamos a presença. Então, quando o Senhor me chamou e chamou Carol, foi sobre essas vestes que Ele quis falar, quis entregar. E aí eu também quero deixar aqui para vocês uma palavra que fala muito comigo, Ezequiel 16. E aí eu estava aqui lendo, falei assim, Senhor, o que eu vou falar para essas mulheradas, né? Porque eu estou acostumada também a falar sobre moda, mas eu não quero entregar sobre moda. Então, me use, porque eu quero ser instrumento em suas mãos. E aí, Ezequiel 16, 7 diz assim, eu a fiz crescer como uma planta de campo. E hoje o tema é, entenda o seu lugar, sua estação e floresça. E aí ele vem aqui, eu fiz-a crescer como uma planta do campo. Você cresceu, se desenvolveu e ficou muito bonita. Os seus seios tomaram forma, os cabelos cresceram, mas você estava completamente nua. Quando eu passei de novo por perto e olhei para você, eis que você tinha chegado à idade do amor. Estendi sobre você as abas do manto e cobri a sua nudez. Fiz um juramento e entrei em aliança com você, diz o Senhor Deus, e você passou a ser minha. Então, hoje eu quero falar sobre essas vestes espirituais, né? Porque não adianta, você pode olhar aqui para mim e falar assim, nossa, como ela está bonita, como ela está bem apresentável, né? Mas eu não quero falar sobre isso, porque eu posso estar aqui muito bonita e por dentro está muito feia. E quantas mulheres estão assim, né? Muito bonita por fora, mas por dentro como? Por quê? Porque elas não entenderam a sua real e verdadeira identidade, né? Elas não entenderam o porquê que elas foram chamadas, o para que elas foram chamadas. Então, por isso desse tema, entenda o seu lugar, a sua estação e floresça. É preciso entender o nosso lugar. A estação que estamos vivendo, compreender a estação que estamos vivendo para que floresça. O Senhor, Ele tem uma aliança com você, e mais do que vestes físicas, Ele quer te cobrir de vestes espirituais, porque é isso que importa para Ele, porque Ele não vê como o homem vê, Ele vê muito mais, Ele vê muito além. Eu mesmo olhar e pensar que eu estaria aqui falando com milhares de mulheres, a menina cheia de crenças limitantes, a menina que ligava para as vestes físicas, estou eu aqui falando para vocês, se importem, mas com as vestes espirituais, porque aí vai fazer sentido para vocês. A partir do momento que eu entendi que as vestes espirituais eram muito mais importantes que as vestes físicas, hoje eu estou aqui para falar para vocês. Eu sou amada, eu sou filha, eu sou noiva, entende? Então entenda esse lugar, entenda essa posição que o Senhor chamou para você estar, tá bom? Nós vamos fazer uma dinâmica aqui, e eu preciso de 2 voluntárias.
Quem se habilita? Aqui e lá, bora. Corre. Já foi já, amiga, obrigada. Já foi já. Bom, essa dinâmica é uma dinâmica bem interessante e a gente quis trazer ela porque ela é 1% de algo que a gente faz dentro do nosso curso, né? Mas nós acreditamos que é possível de você fazer isso em casa. Então, a gente pensou em algo que gostaríamos que todas pudessem fazer. Seria incrível se todas tivessem essa caixa com esse presente aí na mesa, mas não é possível, né? Então, nós trouxemos aqui para que vocês possam reproduzir em casa. O que eu vou precisar de vocês, meninas? Como é que é seu nome? Beth e Ju. Bom, vamos lá. Eu vou precisar que vocês abram esse presente. Se você quiser complementar com alguma coisa, tá? Vocês abram esse presente. Ninguém pode ver. Tá bom? Vem mais pra cá. Vem mais pra cá? Pode vir as duas pra cá. Aqui existe uma pessoa e vocês vão falar sobre esta pessoa que está aqui dentro, tá bom? Deixa eu explicar, Só para vocês entenderem, aqui existe uma pessoa e elas vão falar sobre esta pessoa que está aqui dentro, tá bom? Só que tem uma regra. Eu preciso que vocês não contem quem é essa pessoa, porque a gente não pode revelar a identidade dessa pessoa. Eu preciso que vocês, primeiro de tudo, falem todos os pontos positivos dessa pessoa, tá? Então, pode abrir. Ô, Sally, pega a caixa aí. A tampa. Isso. Isso. Começar pela Ju, tá? Então, Ju, eu quero que você me fale pontos positivos que você vê nessa pessoa. De repente, você tem coisas que, às vezes, você conhece essa pessoa a fundo e você não quer falar só da parte externa. Então, você pode falar tudo o que você quiser de pontos positivos dessa pessoa. É uma pessoa bonita, os cabelos são lindos, é guerreira, gosta de desafios, adora se entregar para Deus de uma forma extraordinária e busca se aprofundar muito em Deus, em tudo que ela vai fazer. Amém. Pontos positivos. Fique em paz, você vai conseguir. Pontos positivos sobre essa pessoa. Bom, ela é uma amiga fiel, uma amiga leal, né? Muito trabalhadeira, gosta muito de ajudar o próximo. E é isso, eu tenho vergonha de falar no microfone. Tranquilo. Agora eu queria que você me falasse, Ju, pontos a melhorar. Porque, assim, uma coisa que a gente precisa mudar na nossa mentalidade é que nós, ou as pessoas, quando nós vamos olhar para essas pessoas, ninguém aqui tem defeito. Nós temos pontos a serem melhorados, né? Tudo a gente pode melhorar. Então, eu quero que você olhe para essa pessoa e, assim, não precisa ter dó também dessa pessoa. De repente, ela não vai ser revelada, você que sabe, tá? Se você quiser revelar essa pessoa no final. Mas pode falar tudo que você acredita que essa pessoa precisa melhorar. Ter mais constância em tudo, buscar se olhar com mais amor. Né? Muitas das vezes ela se critica muito. Acho que buscar ainda mais ao Senhor, porque o Senhor sempre tem mais, e às vezes ela se prende e acaba deixando algumas coisas de lado, sendo que ela poderia ir mais profundo nisso. Eu acho que eu poderia ajudar mais o próximo. Muitas vezes eu faço olho, passo despercebido, né? E é isso, não consigo falar. Mais nada? Eu preciso melhorar mais. Bom, quer revelar quem é essa pessoa? Essa pessoa sou eu. Uma salva de palmas para a Ju. Gente, e para que vocês entendam essa dinâmica e para que vocês possam fazer isso em casa, dentro do nosso curso nós temos uma aula. Quantas aqui já passaram pelo nosso curso? Quantas aqui já passaram por essa aula? Nós temos essa aula, que é uma aula bastante conhecida, a aula do espelho. E isso não é nem 1/3 do que a gente realmente aplica lá dentro,
mas nós entendemos que antes de a gente se preocupar com o que a gente vai colocar por fora, antes de muitas de vocês acharem que é sobre moda, que é sobre look, que é sobre etiqueta, sobre marca, sobre shopping, sobre ter uma condição financeira X, Y, Z, o Senhor, Ele nos chama para a gente nos olhar de dentro para fora. E não existe melhor maneira de a gente aprender a mudar esse nosso olhar, senão de frente ao espelho. Senão quando a gente se permite ficar nua, literalmente nua. Você, Deus e o seu espelho. E muitas das vezes a gente não consegue acessar esse momento íntimo, nós com Deus, de frente para o espelho. Mas a gente não consegue porque a gente não quer. Porque a gente quer ficar escondida atrás das vestes, atrás da moda, atrás da tendência, atrás da roupa preta que disfarça, atrás da roupa escura, atrás do cabelo comprido demais, atrás de doutrina, atrás de coisas que o Senhor não pediu para você fazer. E que muitas das vezes só está escondendo, às vezes, aquela coisa lá dentro que você só quer externar. Que você só quer mostrar o seu melhor. E aí, eu trouxe uma passagem aqui, que eu quero dividir com vocês, que está em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 3 e 4, que fala assim: a beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos trançados, joias de ouro ou roupas finas. Ao contrário, esteja no ser interior, que não parece, beleza demonstrada num espírito dócil e tranquilo, o que é de grande valor para Deus. E de uns tempos para cá, o Senhor tem me ministrado muito também, porque nós somos ministradas de tempos em tempos sobre a nossa imagem também. E o Senhor tem me ministrado muito sobre a minha imagem. Eu acredito que todas nós aqui temos o nosso tempo de oração, temos aquilo que nós nos ajoelhamos como um propósito, pedimos, clamamos ao Senhor. Eu creio que, assim como eu, existem mulheres solteiras que estão orando pelo seu marido, né, que creem que esse dia vai chegar. E amém, né? A gente está nesse propósito. Mas o objetivo aqui é fazer você refletir, irmã. Se manifestou, né? Nossa, deu um auê, deve estar desesperada as irmãs. Gente, vigia, pelo amor de Deus, não se entrega não. Já não basta eu aqui que vai ficar gravado esse negócio. Próximo culto, o pastor vai me zoar com certeza. Mas é só para fazer vocês refletirem sobre algo. O Senhor havia me ministrado, né? Quantos aqui me conheceram, talvez quando eu cheguei no ministério, no ano de 2021, extremamente careca, extremamente colorida, extremamente autêntica, e essa sou eu. Eu sou uma pessoa realmente que eu tenho facilidade em vestir aquilo que eu gosto, sem me importar muito com a opinião dos outros. Eu sempre tive isso muito claro, faz parte do meu estilo pessoal, que dentro da moda a gente chama de criativo, né? Mas de tempos em tempos, nós somos ministradas, às vezes, quando nós estamos ministrando alguém, o Senhor usa a nossa própria boca para falar com a gente mesma, né? E eu estava dando uma aula, junto com a Célia, uma turma nova que havia começado. No primeiro dia de aula, estávamos contando sobre o propósito do nosso curso, sobre como elas deveriam encarar aquilo naquele momento. E, naquele instante, o Senhor usou a minha boca para falar com mulheres solteiras que estavam ali. E a gente falava justamente sobre isso. Qual era a intenção daquelas pessoas ao sair de casa? Porque nós sabemos que, como tudo na nossa vida, nós temos que ter uma intenção. E quando a gente vai se arrumar todos os dias, a gente também tem que ter uma intenção. Só que é muito fácil você ter um trabalho que talvez você não é feliz, e aí a sua intenção é botar qualquer roupa para ir para qualquer lugar, fazer qualquer coisa, de qualquer jeito, e me desculpe, isso não é uma adoração a Deus. Então tem alguma coisa aí que você já não entendeu. Você precisa urgente mudar, de repente, a sua profissão, o seu trabalho, mudar a sua mentalidade sobre aquilo que você tem feito, né? E quando a gente tem essa real intenção clara no nosso coração, a gente começa a entender que roupa velha, por exemplo, já não faz mais parte do meu guarda-roupa. Porque se eu sei que eu quero ser uma boa esposa, uma boa mãe, uma boa serva de Deus, eu não preciso estar mal vestida dentro de casa. Afinal de contas, esse é o templo do Senhor. Eu preciso que ali eu dê a minha melhor versão. E é por isso que a gente faz um detox, por exemplo, no seu guarda-roupa. Não é para simplesmente tirar aquilo que você tem velho, mas é para você entender que você vai acordar e intencionalmente, assim como você dobra o seu joelho para orar pelo seu propósito, você vai escolher a sua melhor veste. Você vai dar o seu melhor daquele dia para Deus em primeiro lugar. E depois para o outro, né? E quando eu falava isso com aquelas meninas da turma,
eu vi que tinha várias solteiras, eu conhecia elas, e aí eu fui dar um exemplo, né? O Senhor sempre faz umas pegadinhas com a gente mesmo. E aí eu fui falar, por exemplo, quantas de nós aqui estamos solteiras orando para ter um marido? Qual é o tipo de marido que você tem orado? E naquele momento o Senhor usou a minha boca para falar, se você tem orado por um homem que vai cuidar da sua casa, que vai cuidar de você, que vai cuidar da sua família, que vai cuidar dos seus negócios, que vai pegar na sua mão, que vai te orientar, que vai te dar um norte junto com você na presença de Deus. Você não pode estar 100% forte, você não pode estar 100% segura, você não pode ser uma pessoa que afasta as pessoas. E naquele momento o Senhor falou comigo, e aí, filha, o que você tem tido intenção nas suas orações? Será que aquilo que você tem orado tem, de fato, demonstrado aquilo que você tem buscado? Porque uma pessoa forte, ela atrai o quê? Uma pessoa fraca. E uma pessoa que mostra sensibilidade, como a mulher deve ser sensível, ela atrai um homem forte. E me desculpa, gente, mas aí fora, infelizmente, o empoderamento feminino desconfigurou tudo. Não é sobre isso. A nossa posição como mulher sábia, que trabalha, que busca o seu, não é competindo com o homem, não é sendo melhor do que o homem, não é batendo de frente com o homem. Pelo contrário, a gente veio para somar, a gente veio para ser sensível, a gente veio para ser amada, para ser cuidada. E naquele momento o Senhor falou comigo, filha, a partir de agora eu não quero mais esse seu cabelo. Muitas pessoas mandaram mensagem para mim incansavelmente, eu acho que quase todos os dias, ou eu recebo uma mensagem, ou alguém me abraça e fala, eu prefiro você careca, eu prefiro você loira. Amadas, obedecer ao Senhor nem sempre é fazer o que eu quero. Às vezes é fazer o que tem que ser feito na condição que você tem para fazer. E mediante a isso, eu passei a ter um momento, nós temos um grupo chamado Dose Diária, acredito que muitas aqui fazem parte desse grupo, e dentro desse grupo, todos os dias, né, nós temos uma dose diária de algo que o Senhor fala conosco. E dentro daqueles desafios, a gente também está passando pelo desafio todos os dias com todas vocês. Existiu uma dinâmica ali que a gente sugeriu, que era a dinâmica de você ficar nua, de frente ao espelho, e deixar o Senhor falar com você. E naquele dia o Senhor me marcou, me confirmando, falando exatamente isso. Eu sei como é que eu te fiz, eu sei como é que eu te chamei, eu sei quem você é verdadeiramente, eu conheço o seu coração, eu conheço a sua intenção, e eu preciso que as pessoas comecem a conhecer a sua verdadeira essência. Então, olhar dentro do espelho, passar a se olhar de fato e não mais só se enxergar aquilo que você externaliza, mas olhar lá dentro da sua bolinha, do seu olho e entender quem você verdadeiramente é, ali sim você está realmente entendendo por que você foi chamada. Você vai conseguir externalizar. Então, entenda, gente, as roupas, os acessórios, a maquiagem, o cabelo, tudo isso é incrível. Nós temos, sim, que nos vestir bem todos os dias. Não é errado, não é feio, não é vaidade. Vaidade é quando você passa do ponto da adoração de Deus. Você faz para Deus, então está tudo bem. Faça o seu melhor. Mas você precisa saber quem você verdadeiramente é. Então, se vocês puderem, façam esse exercício na casa de vocês. Se permitam ter esse momento sozinha. Coloca um louvor no momento do seu devocional. Se permita, se olha. Pergunta para o Espírito Santo, quem sou eu? O que o Senhor quer de mim? Por que o Senhor me chamou? Como é que você quer me ver? Quantas de nós passamos pelo encontro com Deus e fomos ministradas sobre isso? E quantas de nós esquecemos de praticar esse momento todos os dias? Nós sabemos que o que a gente vive lá naquele encontro é por aquele tempo, mas a gente deve, de tempos em tempos, refazer os exercícios em casa. Eu não sei quantas têm coragem de pegar ali e refazer alguns exercícios em casa, mas é interessante fazer. Permitam-se fazer isso, permitam-se se conhecer. Antes de você olhar para alguém e analisar por que ela se veste daquele jeito, por que ela se comporta daquele jeito, e muitas das vezes até julgar, apontar, trazer para uma classe social que às vezes nem é a dela, você não sabe a história de vida dela, você não sabe as dores dela. Antes de você fazer isso, irmã, se interessa verdadeiramente por essa pessoa, abraça essa pessoa, pergunta por que ela está assim, convida ela para ter um encontro com Deus verdadeiramente. É para isso que nós fomos chamadas, para mudar as pessoas de dentro para fora. É dessa forma. Amém? Só complementando o que
Só complementando o que a Carol falou, só para quem não viu, né? Aqui é um espelho e elas estavam enxergando elas. E aí, toda vez que a gente faz essa dinâmica lá no escritório com as meninas, o que mais acontece é elas falarem sobre sentimentos. E aqui foi com elas também, elas falaram sobre os sentimentos delas. E sabe por que a maioria das pessoas elas não falam sobre o corpo físico delas? Porque elas não sabem quem elas são. De repente, elas não querem enxergar como elas realmente são, porque, de repente, eu sou gorda, né? Eu sou magra demais, ou eu sou alta, ou o meu cabelo, tudo me incomoda, né? Então, eu prefiro me esconder, eu prefiro falar sobre sentimentos, eu prefiro falar que eu sou legal, que eu sou bacana, que eu sou amiga, do que olhar e falar assim, eu amo a minha pele, eu amo o meu cabelo, eu amo o meu rosto, eu amo o meu corpo. Quantas mulheres daqui realmente estão dispostas a dizer que amam o seu corpo? Sabe, são poucas. Mas sabe por quê? Porque a gente não entende o porquê que fomos chamadas. E eu quero contar uma história aqui para vocês. Existia uma menina de 12 anos. Pensa numa menina que era magra. Ela era muito magra mesmo. O apelido dela era Olivia Palito, porque ela era alta, tinha mais perna do que tronco, e ali dentro do grupinho dela, das amiguinhas, ela não chamava atenção porque ela era magra, e as amiguinhas chamavam muito a atenção. Então, ela se sentia patinho feio. E aí, a partir de um momento, ela começou a querer comer, para ver se ela criava o corpo, e ela chamava a atenção no meio das amiguinhas. E aí, ela começou a comer, e ali ela adquiriu uma compulsão alimentar. E aí a menina que era magra se tornou gorda. Só que aí ela começou a ouvir da mãe dela, para de comer. Gorda, mulher feia. Você não pode comer. Para de comer. E aí ela começou a querer tentar emagrecer. Porque a menina que era magra se tornou gorda e viu que gordo também não ia adiantar e tentou emagrecer. Só que ela emagreceu e nesse meio do caminho ela conheceu Jesus. E aí as coisas começaram a não fazer muito sentido para ela, porque era magra, era ruim. Era gorda, também era ruim. O que eu sou? O que eu faço? Né? E aí, aquela menina começou a ter compulsividade novamente por comer, porque ela não entendia o que estava acontecendo com ela. E aí, o Senhor entregou um propósito lindo para ela, falar com mulheres. E aí, como que o Senhor levanta uma mulher que é cheia de traumas, cheia de crenças limitantes, presas em falas e pessoas, para falar com outra mulher. E aí, um certo dia, aquela menina sentada, ela falou, Senhor chamou ela para falar com mulheres. O Senhor me chamou aqui, essa menina falou isso, né? O Senhor me chamou aqui para falar com essas mulheres. O que eu vou fazer? O que o Senhor quer que eu ministre para essas mulheres? E aí o Senhor entregou para ela Cantares 4:7. Você é inteiramente linda, minha querida. Não há defeito algum em você. E essa menina sou eu. Eu passei a vida inteira parada em pessoas. Eu era magra, se tornei gorda, eu fui para magra novamente, mas eu só fui entender o quanto eu era linda, não pelo meu físico, e sim por quem eu carregava, que era a presença. E sabe por que você é linda? Porque você carrega a presença. Sabe por que você é perfeita? Porque você carrega a presença. Sabe por que não há defeito em você? Porque você carrega a presença. Então, quando você entende que você tem a presença, aí você entende Cantares 4:7. Você é inteiramente linda. Não há defeito algum em você. Porque o que você carrega é perfeito, é lindo, é apaixonante, é amável. Entende? Esse é o nosso Deus. E hoje eu estou aqui para dizer para vocês, eu fui essa menina, mas hoje eu não sou mais. Eu sou linda. Porque eu carrego a presença. A partir de hoje, vocês todas são lindas, porque vocês carregam a presença de Deus.
Vocês são perfeitos porque você carrega essa presença de Deus. Então, faça esse exercício. Hoje, quando você chegar na sua casa, olhe no espelho, mas para dizer, eu sou linda, eu sou perfeita, eu sou noiva, eu sou amada. Não é o meu corpo que diz sobre mim, não é as minhas vestes físicas que diz sobre mim, não é o meu físico, é o meu espiritual, tá bom? É isso, gente. É isso. Graça e paz, mulheres do avivamento! Vou falar de novo porque foi fraco, hein? A graça e paz, mulheres do avivamento! Glória a Deus! Aplauda o Senhor que é digno. Glória a Deus. Testemunhos lindos, amém? Testemunhos maravilhosos do que o Senhor tem feito. Ele continua sendo bom e Ele continua fazendo em nós e através de nós, amém? Vocês são tão lindas. Eu acho que esse é o culto mais cheiroso que tem. Você sentiu? Uma mulher linda, perfumada. Olha para essa princesa aí do seu lado e fala assim, você está tão cheirosa. Glória a Deus. Deixa eu perguntar, você está feliz? Você está feliz? Então dá um sorriso. Cadê o sorriso, gente? Glória a Deus. Eu quero falar agora um pouquinho sobre dízimos, primícias e ofertas. Quantos podem agradecer a Deus e dar um grito de júbilo por isso? Amém? Glória a Deus. Quando eu fiquei sabendo que eu traria essa mensagem hoje, o Senhor colocou uma palavra no meu coração dizendo sobre as mulheres e o Evangelho. Eu prometo ser rápida, eu creio que Deus ainda tem muito para falar aos nossos corações. Eu tenho certeza de que o que o Senhor vai fazer é muito além. Então eu queria pedir 5 minutinhos da atenção de vocês. Vocês pregam junto comigo? Prega comigo? Então, amém. Glória a Deus. Então, a palavra que o Senhor me deu falava as mulheres e o Evangelho. O Evangelho é uma carta à humanidade dizendo, existem boas notícias. Existe uma boa notícia. E a boa notícia é que existe um Cristo que morreu por nós e ao terceiro dia Ele ressuscitou. Amém? Essa é a boa notícia do Evangelho. E nós, como mulheres, estamos dia após dia proclamando essa palavra. A palavra do Senhor fala em Lucas 8:1, e é onde nós vamos começar a caminhar. Diz assim: e depois disso, Jesus ia passando pela cidade e os povos, proclamando as boas novas do reino de Deus. Diga, boas novas do reino de Deus. Os 12 estavam com ele, e também algumas mulheres, diga mulheres, que haviam sido curadas, diga curadas, de espíritos malignos e doenças. Maria, chamada Madalena, de quem havia saído 7 demônios. Joana, mulher de Cusá, administrador da casa de Herodes, Susana e muitas outras. Essas mulheres ajudavam a sustentar com os seus bens. Amém? Que palavra poderosa. Eu creio em um Deus intencional, amém? Eu creio que Jesus ele tem intenção em tudo que ele fala. A Bíblia não foi feita de forma aleatória. Deus tem intenção em como fala e quando fala e por que fala. E nos versículos abaixo nos contam a parábola do semeador que foi semeando pelo caminho. E por que Jesus, no começo do capítulo, fala que mulheres semeavam e depois nos conta a parábola do semeador? Isso é algo lindo.
que Jesus fala. Essas mulheres, elas financiavam o ministério de Jesus. Elas financiavam. A Bíblia é clara quando diz que elas eram aquelas que sustentavam o ministério. Elas davam o que eles precisavam. Os recursos que o próprio Deus colocava na mão delas, elas davam de volta ao Senhor. Eu quero dizer que existem mulheres. Se você não quer receber, amém, eu quero. Existem mulheres aqui que vão financiar a obra de Deus. Existem mulheres aqui que vão financiar aquilo que o Senhor colocou, assim como essas mulheres passavam e recebiam disso. Aqui vemos mulheres que ajudavam a sustentar o ministério de Jesus. Deus usava ela, tocava o coração delas, usava os recursos que Ele mesmo colocava sobre o domínio delas para que o evangelho fosse propagado. Da mesma forma, vemos em 2 Reis 4:8, sobre uma mulher que viu um profeta e disse para o marido dela: nós vamos fazer um quarto para o profeta, nós colocaremos uma cama para o profeta, colocaremos uma lamparina, colocaremos um lugar para que ele venha, todas as vezes que ele passar pela cidade, ele tenha um lugar para descansar. Deus tocou no coração daquela mulher para que ela fosse sustento para um profeta. Eu quero te dizer que não é à toa. Deus move o coração das mulheres porque Deus conhece o coração das mulheres. Deus tem tocado o coração desde os tempos antigos e até hoje Deus tem feito. Deus tem feito na minha vida e Deus tem feito na sua vida. Nós somos ministrados quarta-feira pelo Lucas e ele falou algo que marcou a minha vida. Quando nós chegamos, né, na presença de Deus, muitas vezes nós falamos, nós não queremos ofertar, nós não queremos dizimar, mas quando somos impactadas pela presença, nos tornamos generosos assim como Ele é. Porque Deus não reteu nada, Deus não reteu nem seu único filho, minha irmã. Quem somos nós para reter alguma coisa na presença dEle? Eu não posso reter porque Ele não se reteu, Ele não reteu nada, Ele se entregou. Então, quando nós entendemos, se você recebeu uma mudança de vida, foi porque alguém semeou antes de você. Se você está aqui hoje, foi porque essa terra já houve sementes para que você estivesse aqui. Pessoas acreditaram nesse ministério, pessoas acreditaram na vida dos pastores, para que o evangelho continuasse marcando outras vidas. E a semente que você lançará hoje vai ser uma semente que vai alcançar outras e outras mulheres que ainda serão impactadas com essa santa presença. Nós temos que entender cada dia. Eu acredito em um tempo que mulheres serão como essas mulheres que financiavam a obra que Jesus fazia. Eu acredito em mulheres que vão pagar aluguéis inteiros. Eu acredito nisso. Eu acredito em mulheres que o Senhor liberará recursos para que transborde na vida de outras pessoas. Eu acredito em mulheres que vão financiar a vinda de missionários. Eu acredito em mulheres que vão falar, eu não posso ir, mas eu vou financiar esse missionário. Eu não posso ir, mas a sua passagem, pastor, está paga. Eu não posso ir, mas o evangelho vai continuar. Pessoas vão ser libertas, pessoas vão ser curadas, tudo vai continuar. Eu posso não ir com as minhas mãos, mas eu creio naquilo que você tem. Quando nós semeamos na vida de alguém, quando nós semeamos aqui neste altar, nós estamos dizendo, eu acredito no que esse altar carrega. Esse altar foi o que Deus usou para mudar a minha vida e vai mudar a vida do meu irmão, vai mudar a vida da minha mãe, vai mudar a vida da minha família. Quando você semeia na vida de um profeta, você está dizendo, eu acredito no que tem dentro de você, no que o Cristo colocou dentro de você. Eu tenho vivido dessa porção. Eu tenho vivido isso dia após dia dentro de mim. Nós temos cada dia mais nosso coração disponível para entender qual é a chamada de Deus para nós. Nós temos que ter cada vez mais o nosso coração sensível. Jesus sempre acreditou nas mulheres.
Desde que o mundo existe, não foi à toa que quando na ressurreição Jesus aparece para as mulheres, era uma forma de dizer: vocês sempre acreditaram no meu ministério, e eu quero dizer para vocês, eu ressuscitei. Jesus sempre acreditou. Jesus acreditou na mulher samaritana. O próprio Deus acreditou em Maria. Deus sempre tem acreditado em mulheres, acreditou em Débora, acreditou em Esther, e Deus acredita em nós. Eu já ouvi algumas pessoas dizendo assim: culto de mulheres só dá despesa, porque elas gostam de umas coisinhas a mais, elas gostam de um lanchinho a mais, elas gostam de uma decoração. Mas eu quero te dizer que isso é uma mentira do Satanás. Nós somos prósperas, somos filhas do Deus Altíssimo, e eu declaro que nós financiaremos a obra de Deus. Com aquilo que Deus nos dá, nós vamos financiar o reino de Deus, financiaremos a vida de profetas, financiaremos pessoas para que o evangelho venha a ser propagado a muitas nações. Amém? Glória a Deus. Se coloque de pé em nome de Jesus. Nós somos as flores que embelezam o mundo, amém? Enquanto eu estudava sobre essa palavra, o Senhor ministrava meu coração que em cada estação existe uma flor. No verão existem as margaridinhas, na primavera existe a lâmia, no outono existe o girassol, no inverno existe a azaleia. Deus nos criou para promover beleza no mundo. Deus nos criou para impactar vidas. Eu quero dizer que o coração de Deus queima por vidas. Nunca foi sobre o seu dinheiro. O seu dinheiro, para te falar bem a verdade, não paga nenhuma conta da igreja. Foi sobre aonde está o seu coração. Porque a Bíblia fala que onde está o seu coração, ali está o seu tesouro. Nunca foi sobre o que você pode dar, mas sempre foi para onde está o seu coração. Aonde você pode fazer mais, aonde você pode ser grato, aonde você pode ser generoso, aonde pode ter bondade dentro de você. Existem duas maiores alegrias na vida de um cristão. A primeira alegria é quando ele aceita Jesus, a segunda alegria é quando ele vê alguém aceitando Jesus. Se você não consegue celebrar quando alguém vem chorando aqui, meu irmão, você está com algum problema. Cada vez que eu vejo uma vida aceitando Jesus, o meu coração queima. Eu digo, glória a Deus, mais uma família vai ser restaurada. E isso só acontece porque você está aqui. Porque Deus tocou o seu coração, porque Deus mudou a sua história. Eu quero dizer, o seu salário não paga as suas contas. Eu já falei isso e eu vou repetir. O seu esforço não vai pagar as suas contas. Porque se não é o Senhor que te dá saúde, como você vai trabalhar? Se não é o Senhor que nos abre uma porta, como nós vamos trabalhar? Não existe outra forma senão aos pés do Senhor. E existe um mandamento que o Senhor nos deixou, que é: ame ao Senhor acima de todas as coisas, mas ame ao teu próximo como a ti mesmo. Toda semente que eu entrego pensando: Jesus, eu estou entregando, mas é o meu melhor. É o que eu também gostaria. É o que eu gostaria também para mim. Eu quero te dizer, quando você semeia na vida de alguém, ou quando você semeia nesse altar, você está amando o seu próximo também. Você está amando Deus na vida de alguém. Você está declarando: Deus, essa mensagem não vai acabar aqui. O evangelho não vai parar aqui. Os missionários não vão parar aqui. Nós estamos acompanhando nas redes sociais os nossos pastores ali como
missionários no Panamá. E o meu coração transbordava de alegria. E toda vez que eu orava, eu falava: Jesus, a tua unção, a tua glória está chegando naquele país. Aquele país será marcado com a tua presença. Algo muda nesses dias, Jesus. E isso só acontece porque existe uma igreja que não tem dó de semear, que não tem medo de semear. Nós temos dentro do nosso coração um coração generoso. E eu tenho a plena e convicta certeza que Deus colocou, assim como Deus colocou naquelas mulheres. Elas eram mulheres enfermas, eram mulheres endemoniadas. Mas o Senhor transformou a vida delas e elas pensaram assim: agora eu posso transformar a vida de outras pessoas. Deus vai fazer isso na sua vida, amém? Deus vai fazer isso na minha vida, amém? Em nome de Jesus. Então eu queria que você fechasse os seus olhos agora, pegasse a sua semente. A palavra do Senhor fala em Deuteronômio 28 que a bênção do Senhor, ela nos acompanha, ela corre atrás de nós. Então eu queria que agora você pensasse em duas coisas. No primeiro momento você vai pensar em todas as vidas que você vai abençoar. Você vai ser a bênção. Comece a pensar nos missionários que você vai enviar. Comece a pensar em tudo aquilo que você vai semear na vida de outras pessoas, no que você vai semear na casa do tesouro, assim como a palavra de Deus diz. E depois eu quero que você comece a pensar em todas as bênçãos que vão vir te perseguindo também. Bênçãos que você tem desejado, bênçãos que você tem orado. Eu tenho uma amiga que ela sempre falava assim: minha amiga, o céu não é um lixo, onde você ora e as suas orações são jogadas lá, não. O céu é um lugar precioso, onde Jesus guarda cada uma delas. Cada oração que você faz, Jesus tem guardado, Jesus tem ouvido. E no tempo certo, Ele vai começar a desatar. Eu creio que chegou esse tempo na sua vida. Em nome de Jesus. Feche seus olhos. Deus, nós te louvamos, Jesus. Porque todo recurso que chega nas nossas mãos, ele é teu, Jesus. Nada é nosso, tudo é teu. E nós entendemos que o reino é perdendo, é que se ganha. É aquele que semeia, é aquele que recebe. Jesus, nós somos mordomos apenas das tuas promessas, somos mordomos apenas daquilo que o Senhor gerou em nós, dos recursos que o Senhor colocou em nós. Deus, eu declaro que cada mulher aqui será bênção na vida do próximo. Será bênção na vida daqueles que estão perto delas, mas também será bênção naqueles que estão longe. Eu declaro que cada mulher será bênção, Senhor, neste templo. Nós, Senhor, vamos ser como essas mulheres que lemos, financiaremos a obra de Cristo na terra, declararemos e propagaremos o Evangelho às nações. Mas eu também profetizo, Deus, um tempo de desatar sobrenatural sobre a vida delas. Senhor, eu declaro que toda oração feita, que o Senhor comece a desatar, Deus. Eu declaro, Senhor, que toda oração da madrugada, que o Senhor comece a desatar hoje. Eu declaro, Senhor, que tudo que os braços dela não consigam colher, o Senhor é Deus fiel que colhe por elas. Oh, Deus, eu declaro um desatar de milagres, Senhor, na direção delas, correndo em direção a elas. Eu declaro as bênçãos de Deuteronômio 28, dizendo que as bênçãos perseguirão elas dia após dia. Eu declaro uma provisão do céu, assim como foi feito com o maná, que nada nos falta, porque nós somos abundantes, como o Senhor nos prometeu. Nós declaramos uma estação de milagres sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Aleluia! Te amo, Deus, a tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos.
desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em ao fogo na escuridão, tua presença me conforta. Eu sei que és meu Pai, que amigo és. Eu vivo na bondade de Deus. Erga sua voz e diga: és fiel. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tenho, sim, eu cantarei da bondade de Deus. Eu vou cantar porque tu és fiel, és fiel em todo tempo. Tu és tão, tão, tão bom, em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. É certo que as misericórdias e a bondade do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida enquanto eu viver. Aleluia! Então diga assim, ó: tua bondade me seguirá, Senhor. Diga: tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Declare isso sobre a sua vida. Bondade me seguirá, Senhor. A tua bondade que nunca acaba, Deus, me seguirá, Senhor. Eu me rendo, eu te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo. Ele é fiel na sua vida. Em todo tempo tu és tão. Diga: com todo o fôlego que nós temos, Senhor, o Senhor mesmo que nos deu esse fôlego, eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Diga que a bondade do Senhor te seguirá. Sim, Deus. Você pode dizer isso de todo o teu coração. Obrigado, Jesus. Obrigado, nessa noite e cantar essa canção. Tua bondade me seguirá, Senhor. Já Tua provou? bondade me seguirá, Já provaram? Senhor. Eu me rendo a ti, te dou meu ser, entrego tudo a ti.
você tem enfrentando nesses últimos tempos, você vai pensar nele e vai cantar essa canção para o teu problema. Não importa o que eu esteja passando, tua bondade me seguirá, Senhor. Porque a palavra de Deus vai dizer que a bondade dele, ela dura eternamente. As misericórdias do Senhor e a sua bondade, elas nos alcançam, elas nos seguem e nos alcançam. Então você vai profetizar isso agora para o teu problema. Diga isso. Tua bondade me seguirá. Qual é o teu problema? Ei, Satanás, escute isso. Tua bondade me seguirá. Me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti. Não importa o que aconteça. Entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá. Me seguirá. Cremos. Aleluia. Shalom, mulheres. Aleluia. Vocês estão bem? Eu estava com uma grande expectativa para essa noite. E já até aqui, Deus já me surpreendeu. Eu não sei você, mas Deus já falou ao meu coração. Desde o início das canções. Desde a primeira oração, Deus já está falando. Nos louvores Deus falou. Quando a Célia e a Carol subiram aqui, Deus falou. Quando a pastora Bia ministrou a oferta, Deus falou. Deus fala ao nosso coração. E é interessante que nós estamos aqui em muitas mulheres sensíveis à voz do Espírito Santo, porque nós mulheres, quando se fala de mulher, se fala de sensibilidade, se fala de fortaleza também, porque nós também somos fortes, amém? Mas nós também somos sensíveis. Ao mesmo tempo que nós somos fortes, nós somos sensíveis. E essa sensibilidade hoje nós vamos usar mais uma vez para ouvir a voz do Senhor, a voz de Deus, falando ao nosso coração, amém? Abra sua Bíblia comigo, no livro de Eclesiastes, capítulo 3. Eu estou muito feliz de estar de volta. Estava com saudade. Saudade dos meus filhos, da minha casa, da igreja. Saudade de vocês. O Senhor é bom. Amém? Mas o Senhor também tem realizado grandes coisas nas nações. Tem sido poderoso o que Deus tem feito. Nós vivemos uma semana extraordinária lá no país do Panamá. Foram dias poderosos, onde nós pudemos ver vidas sendo transformadas. Eu já estou até falando um pouquinho. A convivência é tanta que você vai falando, você já aprende a falar espanhol. Só tem que tomar cuidado, né? Que às vezes a gente xinga a pessoa achando que está elogiando. Eu vou compartilhar com vocês aqui, ela vai me matar depois, mas a Ingrid deu uma gafe. Nós estávamos numa mesa com os apóstolos do... Eles moram nos Estados Unidos, mas são nascidos da República Dominicana, são de lá, mas eles moram atualmente em Orlando. E nós estávamos conversando com ele, tentando conversar ali, né? O pastor Edgar estava traduzindo. E aí ela comentou do cabelo dela, né? Que é maresia, né? O cabelo fica meio oleoso, meio seco. E aí o dela estava bem oleoso e ela sabia que a Ingrid era cabeleireira e ela falou que o cabelo dela não estava legal, né? E a Ingrid falou para ela que o cabelo dela estava perro oleoso. Só que ela falou alguma coisa que só ela achava que era espanhol, né? E eu que não entendo. E aí o pastor Edgar falou: Ingrid, você acabou de dizer para ela que o cabelo dela tá horroroso. A gente viu que ela ficou meio sem graça, a Ingrid olhou para o chão e eu falei, melhor não falar espanhol, né? Vamos deixar com o tradutor, com quem entende, para traduzir a gente. Mas Deus fez coisas lindas, gente, no país do Panamá. Eu não consegui ficar lá para a festividade, fiquei só para o encontro. Eu voltei para cá, para irmos para Porto Seguro. Teve uma conferência apostólica lá, internacional. Eu quero já adiantar um assunto para vocês, né, porque se trata de mulheres, vocês vão amar isso demais, porque eu fiquei super empolgada e assim, eu tô
com uma expectativa extraordinária para esses dias, que é dia 1º e dia 2 de setembro. Algumas mulheres vão vir, algumas não, muitas. Eu vou separar 20 quartos de hotéis aqui perto, para 20 pessoas que vão vir de outras nações, vão vir do México, da República Dominicana, vão vir dos Estados Unidos, vai vir da Colômbia. Você pode ir glorificando enquanto eu vou lembrando. Esqueci os outros. Argentina, Panamá, Equador. Elas vão estar todas aqui conosco, nos ministrando no dia 1º e dia 2 de setembro, numa conferência para as mulheres. Será a nossa primeira conferência. As pastoras das outras IAPs estarão conosco, pastora Jennifer, pastora Bia, pastora Tamires. Vamos orar em nome de Jesus. Pastora Jadna da Bahia também vai estar aqui, eu creio, em nome de Jesus. Então todas as nações vão estar reunidas nesse lugar, trazendo uma palavra poderosa ao nosso coração, com um tema resgatando a nossa identidade. Eu não sei o que vai acontecer aqui. Eu sei que elas falaram, pastora, tem horário? Eu falei, não tem horário, deixa Deus usar vocês. E elas estão assim chamando outras pessoas de outras nações para estarem aqui também. Não são todas que vão conseguir ministrar, mas a maioria vai conseguir. Vai vir uma pastora da Colômbia, que ela é médica, é uma doutora, vai vir nos ministrar. Ela que deu o tema do resgatando a nossa identidade. Então eu creio que serão dias poderosos. Logo, logo nós vamos fazer o flyer. Eu vou mandar para a galera da mídia as fotos, as informações. E aí nós vamos lançar aí nas redes sociais. Você compartilha. Não é um evento fechado, não é um evento que cobra. O que nós gostaríamos de fazer é uma ou outra coisa que eu vou atualizando vocês aqui. Como nós já fizemos aqui culto de mulheres para trazer 1 quilo de alimento, e nós, para a glória de Deus, conseguimos arrecadar muitos alimentos e ajudar muitas famílias na IAP Social. Mas nós estamos com um outro projeto que eu nem sei se eu poderia estar falando, mas eu vou falar, que é com a apóstola lá dos Estados Unidos, que nós estávamos conversando com ela, e ela apresentou um projeto que ela tem lá, que é um projeto Nenhum Bebê Deixado para Trás. É um projeto que pega mulheres que estão gestantes e não têm condições de criar aquela criança ou de manter a criança, nem a gestação ou mesmo o nascimento. Então, elas acompanham a gestação e acompanham o nascimento. Montam todo o enxoval da criança e acompanham a criança até 1 ano de idade. O nome é Nenhum Bebê Deixado para Trás. E isso mexeu comigo e com a pastora Jennifer na mesa. O Senhor falou conosco. Eu falei, pastora, dá para você nos ensinar, para nós levarmos esse projeto para o Brasil? Nós temos o Mulheres de Eclésia e nós temos o sonho de trabalhar com a mãe e com a criança também. A minha cunhada, a pastora Jennifer, é formada em neuropedagoga. Eu estou me formando em psicologia. Então, eu falei, tem tudo a ver. E aí ela me chamou para em agosto, nós estaremos indo lá para Orlando, vou conversar com ela, vou ter uma reunião com ela, com o professor de psicologia da universidade dela, que já está me convidando para estudar lá. Então talvez eu não fique aqui por muito tempo, mas é para o projeto nascer, é para algo poderoso acontecer. Eu creio muito nisso, eu creio fervorosamente nisso, que nós nascemos para isso, nós nascemos para algo extraordinário. E é tanta conexão, porque nós estamos, o pastor Jonatas, meu esposo, junto com o Giovanni, estão agora dentro do avião, chegando em Orlando, porque eles vão começar a primeira célula nos Estados Unidos, na América, a primeira célula que está nascendo uma IAP naquele lugar. Nós cremos que o reino de Deus vai ser pregoado lá, vai ser pregado naquele lugar. Nós cremos muito nisso. Em agosto nós estamos indo para lá para fazer algumas casas de paz, ter essa reunião com esses apóstolos. E eu creio, queridos, que um projeto lindo de Deus está nascendo. E isso é para nós, amém? Um homem não vai se sensibilizar com o nascimento de uma outra mulher, amém? Eles mal, se sensibilizam com o dos filhos, né? Eu não sei vocês, mas eu, quando fui ter minhas primeiras filhas, eu fiz um escândalo, porque foi parto normal, e o Jonatas ficou brigando comigo dentro da sala, mandando eu parar de gritar. Então, ele não estava entendendo o que estava acontecendo ali. Então, quanto mais com outras mulheres, isso é um papel nosso. Mulheres de reino, amém? Mulheres que foram chamadas para um propósito. Nós vamos cuidar de outras mulheres e vamos cuidar dos filhos dessas mulheres. Amém? Eu creio nisso, já conto com as tuas orações, porque é um projeto lindo que está nascendo. Começou no coração de Deus, eu tenho certeza disso. Começou em Orlando e está vindo para o Brasil. Amém? Glória a Deus. Eclesiastes 3, capítulo 3, versículo 11, diz assim: Ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Também pôs no coração do homem um anseio pela eternidade. Mesmo assim, ele não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Amém? Aplauda ao Senhor Jesus. Pode se assentar.
Esse é um versículo onde o rei Salomão está falando sobre o tempo. Se nós lermos, eu não vou ler todo o capítulo para não tomar tempo, mas se nós lermos desde o início de Eclesiastes 3, a palavra de Deus vai dizer, o rei Salomão vai dizer sobre o tempo, e que há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. Ele vai dizer que há um tempo de plantar, há um tempo de colher, há um tempo para tudo. Tudo tem o seu tempo certo. E ele vai dizer também, começando o livro de Eclesiastes, dizendo que tudo é vaidade. Dizendo que ele aprendeu isso. Um rei, alguém sábio, que tinha muita sabedoria, muitas riquezas, tinha a mulher que ele queria, tinha o ouro que ele queria, tinha tudo que ele queria. Ele começou escrevendo o livro de Eclesiastes dizendo que tudo é vaidade. E quando nós chegamos nesse versículo, no capítulo 3, no versículo 11, vai dizendo que há algo precioso de Deus, que Deus colocou dentro de nós, que é um anseio pela eternidade. Quando nós falamos de propósito de Deus, quando nós falamos em viver o propósito de Deus, quando nós falamos em viver aquilo que Deus nos chamou para viver, nós precisamos entender o tempo. Por isso, o tema dessa rede de mulheres é precisamos entender o tempo, a estação, para daí florescer. O que isso significa? É entender o tempo que eu estou vivendo, entender a estação que eu estou vivendo, para que eu consiga viver o propósito que Deus chamou eu para viver. Eu orei ao Senhor e eu pedi a Deus: Senhor, me entrega uma palavra. Normalmente, quando nós ministramos numa rede de mulheres, ou quando nós vamos a um culto de mulheres, nós escutamos falar sobre uma mulher da Bíblia, sobre uma mulher empoderada, sobre uma mulher que venceu, sobre uma mulher que não desistiu, sobre uma mulher que alcançou a sua bênção, sobre uma mulher que se casou, sobre uma mulher que gerou. Mas nessa noite, eu quero em 20 minutos, e não quero pregar de uma mulher da Bíblia, eu quero pregar sobre você. Sobre uma mulher que está aqui nessa noite, sobre uma mulher que é mãe, que é empresária, sobre uma mulher que trabalha, sobre uma mulher que é filha, que é esposa. Pastora, mas como você vai pregar sobre mim? Todas essas mulheres da Bíblia que nós conhecemos, e a pastora Bia citou algumas aqui, eram mulheres que de alguma forma tinham o Espírito Santo dentro delas e eram conduzidas por Deus para viver o que elas viveram. E aí Deus me coloca aqui hoje em 2023, no dia 3 de junho de 2023, à frente de um monte de mulheres que têm o mesmo Espírito que essas mulheres carregavam, que servem o mesmo Deus que essas mulheres serviam, mas que muitas vezes não vê os mesmos milagres que elas viram, mas que muitas vezes não conseguem ter a fé que elas tiveram, e não conseguem romper com muitas crenças limitantes que ainda existem dentro de si próprias, para viver os milagres que elas viveram. Um dia, eu sentei com um pastor e perguntei a ele: pastor, por que nós não vivemos o que Atos viveu? Nós vivemos vestígios disso, nós vivemos faíscas de Atos. Quando nós lemos Atos, eu sou apaixonada pelo livro de Atos, eu já li o livro de Atos não sei quantas vezes, porque eu sou apaixonada por onde a igreja começou, a história da igreja. E quando você lê Atos, você vê os discípulos totalmente cheios do Espírito Santo e fazendo obras que Jesus fazia, e até maiores, porque foi isso que Jesus disse que nós faríamos, foi isso que Jesus disse que eles fariam. E eu perguntei para esse pastor: por que nós não vivemos o que Atos viveu? Por que nós só vivemos vestígios de Atos? E ele falou: porque nós não amamos a Deus como eles amavam. Por que nós não vivemos milagres e não vivemos coisas que essas mulheres de Deus, da palavra, viveram? Porque nós não aprendemos a amar a Deus como elas amavam, a se entregar para um propósito como elas se entregaram. Em fevereiro, eu estava grávida do Daniel e já tinha o encontro marcado para maio. E o Jonatas falou: e aí, amor? Eu falei: compra passagem, eu vou. Ele fica e eu vou. Mas você vai deixar o neném tão pequenininho? Eu falei: não tem problema. Diz minha sogra que minha mãe cuida melhor do que eu. Estou bem tranquila. Agora tem a Raíssa também, né, Raíssa? Direto da Bahia, Maniçoba. Lá da IAP Maniçoba, está aqui também. Eu falei: eu vou ir. Pode deixar que eu vou. Porque
nós precisamos entender qual é o nosso real propósito e o que nós amamos verdadeiramente. Para nós podermos viver aquilo que essas mulheres viveram, para nós vivermos e vermos os mesmos milagres que elas viram. Eu quero pregar sobre você que talvez tem muitas tarefas a mais até do que elas tinham e faz hoje, atualmente, porque nós estamos num mundo moderno, muito mais coisas do que elas faziam, mas que está aqui nessa noite, mas que não perdeu o culto de mulheres porque sabia que Deus tinha uma palavra, mas porque já vivenciou muitas coisas, mas não desistiu, mas não parou, continua aqui, ainda está na presença de Deus, ainda fecha a porta do quarto e fala com Deus, ainda crê que Deus pode transformar a vida do marido ou a vida dos filhos. Uma mulher que não desiste, uma mulher que não para de crer. Assim como a mulher do fluxo de sangue, a Bíblia diz que ela pregou para ela mesma, ela disse: se eu apenas tocar nele, eu serei curada. Não foi ninguém que disse para ela: vai lá e rompe com a multidão, toque em Jesus. Não, ela escutou falar de alguém que curava. Ela escutou falar de alguém que transformava vidas. Ela escutou falar de alguém que estava passando ali perto. E ela pregou para ela mesma e disse: se eu apenas tocar nele, eu serei curada. Ela entendeu o tempo que ele estava passando ali, o mestre estava passando ali, e ela entendeu: eu preciso tocar nele, eu preciso ser curada. Só ela sabia as necessidades que ela tinha. Ei, só você sabe o que você tem passado, só você conhece as suas necessidades, só você sabe as suas lutas, só você sabe as suas guerras. Muitas vezes nem teu marido sabe. É você e Deus, é você lutando dentro do teu quarto, com a porta fechada, ou às vezes até dentro do chuveiro. Porque muito tempo eu passei orando dentro do chuveiro, no banheiro, porque era o único lugar que tinha chave na minha casa. E eu sabia que se eu orasse no quarto, as meninas daqui a pouco estavam lá dentro. Então meu lugar, meu esconderijo, o meu jardim era dentro do banheiro. Mas quantas vezes você não se tranca dentro do seu quarto, vai para algum lugar secreto para falar com Deus, e é você e Ele? Quantas vezes você não desistiu e quantas vezes você teve motivos para isso, mas você escolheu ficar com Ele, escolheu estar na presença dEle, escolheu viver o propósito que Deus tinha para você. Mesmo muitas mulheres sem saber, eu recebo muitas mensagens dizendo: pastora, eu não sei meu chamado, qual que é o meu chamado, eu preciso me descobrir, eu preciso saber o que Deus me chamou para fazer. Então Deus te trouxe aqui nessa noite para te dizer, para pregar sobre você e te dizer: você já é alguma coisa, só de estar aqui, só de não desistir, você já tem um chamado, porque você não desistiu. Nós sempre falamos sobre isso aqui. Deus não tem problema com o recomeço, Deus tem problema com quem desiste, Deus tem problema com aqueles que param. Não importa a dor, não importa o processo, não importa o nível dele, o importante é não desistir. O importante é não parar, o importante é entender: eu fui chamada para algo extraordinário e eu não posso parar. Eu fui chamada para realizar sonhos, eu fui chamada para viver os sonhos de Deus. E a palavra de Deus vai dizer que os planos de Deus para nós são muito maiores do que os nossos, são melhores do que os nossos. Então, se você pensa e deseja coisas boas para você, imagina o Senhor. É muito maior o que Ele tem. É muito melhor o que Deus tem. Você pode dizer: pastor, é fácil para você. Você está aí, está vivendo o propósito. Mas assim como cada uma aqui tem suas guerras, tem as suas lutas, eu também tenho as minhas. E não é fácil também. E nem sempre foi fácil. A maioria aqui já passou pelo encontro com Deus, a maioria aqui conhece a minha história. Quando nós estávamos domingo no Panamá, no encontro com Deus, aquela parte do domingo de manhã, sabe? Naquele momento, Deus falou muito ao meu coração. E me fez uma pergunta: você já se imaginou estar aqui? E eu disse com toda certeza não. Da família que eu vim, de onde eu vim, com certeza não. E Deus faz dessa forma. Quando acontece o quê? Quando nós não desistimos. Quando nós entendemos que há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. Há um tempo determinado para tudo.
Há um tempo de passar por processos, há um tempo de passar por dias difíceis, há um tempo de estar em dias bons, há um tempo de se alegrar, há um tempo de se entristecer, há um tempo de plantar, e plantar não é fácil, às vezes dói, às vezes você tem que ficar debaixo do sol, cavando e lançando semente, você não está vendo ela crescer, você nem sabe o que vai acontecer, porque ela é tão pequena, mas você não imagina que se você crer, não desistir, continuar regando, mesmo que seja com lágrimas, ela vai florescer e vai dar frutos, e você vai colher desses frutos, e a palavra de Deus vai dizer que aquilo que você semeou com lágrimas, você começa a colher com júbilo, com alegria, porque é isso que Deus faz. Deus não fica devendo nada a ninguém quem, pastor? A ninguém que desiste, a ninguém que se entrega. Deus não fica devendo. Eu quero pregar sobre você que nunca desistiu, mesmo tendo pouca força, não negou o nome do Senhor, continuou regando, continuou plantando, continuou crendo que um dia ia florescer. Talvez ainda não floresceu, mas você está aqui. Você louvou a Deus no início. Louvamos uma canção poderosa aqui, que diz que nós somos atraídos pela presença de Deus. Deus nos lançou com a corda de amor dele. Ele nos abraçou. Nós somos inteiramente dele. Pastora, mas eu ainda não estou vendo. Mas você não desistiu. E não desistir é o que compromete o teu futuro em Deus. É o que vai entregar o teu futuro nas mãos do Senhor e deixar Deus fazer aquilo que Ele tem para fazer. É você fazer como as meninas disseram aqui, é você se olhar no espelho e pregar para você, como aquela mulher do fluxo de sangue pregou para ela. Eu estou passando por dias difíceis, mas se eu apenas tocar nele, peraí, mas tem uma multidão o cercando, está todo mundo em volta, eu mal consigo ver Jesus. As lutas, as guerras, as pessoas, as circunstâncias estão tudo na minha frente, eu não consigo nem ver ele. Não tem problema, eu vou me rastejando, mas eu vou romper com a multidão, eu vou tocar nele, não precisa nem ser tocar fisicamente, mas se eu tocar apenas na orla do seu manto, eu serei curada. Eu creio que eu viverei milagres. Eu creio. Você precisa crer nisso, que nós vivemos de milagres, que nós vivemos de não desistir. Nós somos mulheres e temos muitas tarefas a fazer, cuidar da casa, do marido, dos filhos e tantas outras coisas, as empresárias, aquelas que trabalham para alguma empresa e tantas outras coisas que nós temos a ser feito. Mas ainda assim, nos sobra tempo para estar com Ele. Ainda assim, nos sobra tempo para nos apaixonar uma vez mais. Ainda assim nos sobra tempo para entregar para Ele, nos sobra não. Porque nós vamos aprender a ter Deus como prioridade. E o tempo que sobrar é que nós vamos fazer as outras coisas. É acordar de manhã e entender, Ele está comigo. É acordar de manhã, gente, sentar na cama, respirar bem fundo e dizer, Senhor, o Senhor é mais importante do que o ar que eu respiro. É olhar para os teus filhos e, como mãe, a Bíblia vai dizer que comparar o amor de Deus por nós com o amor de uma mãe por um filho. Então imagina só como que nós amamos os nossos filhos. E aí você vai olhar para eles em casa e você vai se alegrar ao vê-los, mas você vai entender, mas eu te amo mais do que eu amo a eles. É você olhar para o teu marido e dizer, eu amo o Senhor mais do que eu amo o meu marido. Eu amo o Senhor mais do que eu amo as coisas que o Senhor me entregou, mais do que as coisas que o Senhor me deu. O dia que eu recebi um presente do Senhor, a maioria também sabe sobre isso, porque eu já falei aqui. Eu profetizava sobre um carro que eu queria 2 anos profetizando sobre aquele carro, sem possibilidade nenhuma de comprar. Poucas pessoas sabiam, só quem andava mais perto de mim assim, eu falava, olha lá meu carro. Daí eu profetizava, aquele é meu carro. E eu tinha um carro bem mais inferior do que o que eu queria, né? Porque a gente é sonhadora,
A gente pensa, esse aqui não dá nem para dar entrada. Mas eu creio que eu vou ter ele. E quem me conhece sabe que eu sonho bastante. Eu gosto de viver sonhando. Ando como os que sonham. E eu profetizava sempre sobre esse carro. Falava, Deus, eu quero ter esse carro, eu vou ter esse carro. Eu creio nisso. E aí Deus vai e fala para mim, você vai ofertar o seu carro. Eu falei, eu estou profetizando em cima de um carro e Deus quer que eu dou o que eu tenho. Mas eu pedi a Deus confirmar no coração do Jonatas, e o Jonatas desceu do altar, me abraçou e falou, Andressa, Deus mandou dar o seu carro. Eu falei, então é confirmação, porque Deus já havia falado comigo. Chamamos um casal de pastores, foi a quem Deus nos direcionou para entregar o carro, e ofertamos o carro para eles. Provamos de algo poderoso que a Bíblia diz que é melhor dar do que receber. Que momento poderoso que nós vivemos quando nós fizemos isso, porque Deus estava falando para fazer. Entregamos o carro. Passou 10 minutos, eu estava dentro da cozinha, almoçando junto com a equipe dos pastores, e entra meu esposo e falou, amor, quando você pegou a chave do seu carro e deu para aquele casal de pastores, um rapaz viu, ele estava no púlpito e ele viu, e ele desceu do púlpito e pediu para entregar o carro dele para você. Diz que Deus mandou ele dar o carro dele para você. Quando ele tirou a chave do carro, eu quase desmaiei, porque era o carro que eu estava há 2 anos profetizando que eu teria. E o carro veio sem multa, sem parcela e ainda com seguro pago até maio do outro ano. Isso foi novembro, até maio do outro ano o seguro estava pago. Isso foi um presente de Deus. Mas eu fiquei tão feliz que eu não estava nem me contendo mais. Eu mostrei para minhas filhas, e ela disse, mãe, é o carro que você queria. Eu falei, filha, é o carro que a mãe queria. E agora elas vivem sonhando também, né? Pede para o Jonas aumentar a mesada, comprar umas coisas que não tem como. E aí eu fui para casa, já levamos o carro no mesmo dia. E aí no outro dia eu acordei bem cedinho, nem precisava, mas eu acordei bem cedinho. E eu disse, eu preciso andar com o carro, quero pôr um louvor dentro do carro. E eu estava muito feliz. Eu entrei dentro do carro, coloquei uma canção, um louvor de celebração, fechei os vidros e fiquei cantando dentro do carro. Mas por algum momento o Espírito Santo chamou a minha atenção e eu me entristeci. Porque eu estava tão feliz de ter recebido algo material, algo passageiro. A Bíblia diz, queridos, que tudo que nós vemos é transitório, é passageiro. Tudo isso aqui vai passar. Tudo isso aqui vai passar. As coisas que são eternas são aquelas coisas que nós não podemos ver, mas as que nós vemos, elas são passageiras. E eu estava tão feliz por algo que eu estava vendo, e o Espírito Santo chamou a minha atenção, e eu me entristeci dentro do carro, e eu comecei a chorar, troquei o louvor, comecei a chorar e disse, Deus, se essa alegria for me roubar a alegria da minha salvação, então pode tirar o carro. Eu não quero que as coisas tirem a tua presença de mim. A Mid falou aqui que vale mais estar aqui do que qualquer outro lugar, do que qualquer lugar mais belo, do que qualquer outro lugar. Eu acabei de vir de Porto Seguro, que lugar lindo, que praia linda. Vim do Panamá. O ano passado nós estivemos na Grécia, que lugar lindo, mas não se compara com isso aqui. Eu estava ali cantando e quando ela disse isso, o Espírito Santo ministrou ao meu coração e eu senti a alegria de poder estar aqui, a alegria de poder servir a esse Deus, de poder adorar esse Deus, de poder ser cheia do Espírito Santo, de sentir uma alegria que dinheiro nenhum no mundo pode pagar, porque a Bíblia diz que é de graça. Quando o apóstolo Paulo estava com os discípulos pregando, falaram para ele, eu quero saber quanto custa. Me ensina, eu quero pagar o preço para carregar o que você carrega. Ele disse, não, querido, não tem preço. Isso é de graça. Jesus se entregou na cruz do Calvário. É nosso, é por direito. Já é nosso, é de graça. Não tem nada nesse mundo que se compare com a presença de Deus. Nós estávamos no Panamá com 24 pessoas dentro de uma casa, usando um banheiro. Não tinha descarga, o chuveiro gelado. As comidas, glória a Deus. Dólar em cima de dólar, que é 5,50 a mais do que o nosso. 5 vezes a mais. E nós estávamos lá. E não é fácil. Mas aí quando você chega no domingo,
Quando finaliza o encontro, está todo mundo com aquela camisetinha azul. E as pessoas estão chorando. Estão dizendo, pastor, o encontro é tremendo. Estão dizendo, o seu testemunho me encorajou. Aí você vai para o culto, aí você vê 10 pessoas aceitando a Jesus. Aí você vai para o outro culto, você vê 11 pessoas se entregando para Jesus. Aí você começa a dizer, foi para isso que eu nasci, não tem problema. Se o chuveiro é gelado e a privada é quente, se não tem descarga, não tem problema. Se não tem o que comer direito, eu topo, eu fico aqui. Porque foi para isso que eu nasci. Nós começamos a nos descobrir, entender o tempo que nós estamos vivendo e vamos descobrindo para que nós nascemos. No encontro de pérolas que vivemos algo poderoso. Quem estava no encontro de pérolas nesse último? Gente, que encontro foi esse? Eu pensei que eu ia morrer. Na verdade, eu até queria. Foi sobrenatural. O encontro foi poderoso. E quando eu saí de lá, um discípulo falou para mim, pastora, mesmo que for seu aniversário, você está com o neném pequenininho, você vem mesmo assim para o encontro? Se for seu aniversário, se for festa, se for qualquer data, porque eu estava no encontro 2 dias antes do meu filho nascer e depois estava lá com ele com 15 dias de vida. Não tem problema, você não ficaria na sua casa? Eu falei, eu não tenho mais para onde ir. Isso aqui é a minha vida. Eu não troco mais isso aqui por nada. Eu passei um tempo da minha vida onde eu não entendia direito, mas respeitei o tempo e não desisti. E hoje o propósito de Deus tem florescido dia após dia. E famílias têm sido restauradas, pessoas têm sido curadas. Por quê? Por causa dele. Mas por quê? Porque alguém passou por muitas lutas, mas não desistiu. É por isso que eu quero pregar sobre você. Hoje eu estou aqui, mas amanhã eu não vou estar mais. Eu estou falando sobre você, sobre alguém que vai estar pregando para mulheres, vai estar dizendo, ouse sonhar, você não está morto. Deus realiza sonhos, Deus cumpre promessa, Deus é o mesmo, Ele não mudou. O que Ele fez na vida dessas mulheres da Bíblia, Ele pode fazer na sua. Nós temos visto isso aqui. Nós temos visto Deus restaurar, temos visto Deus curar, temos visto milagres. A Ju testemunhou aqui na última rede de mulheres, 2 abortos, não podia engravidar. Um dos abortos ela perdeu as trompas, ela está grávida de trigêmeas. É Deus quem faz isso. Ela recebeu uma palavra, ela disse, eu recebo, eu não sou estéril, eu vou gerar, porque a palavra de Deus diz que não há mulher estéril no meio do povo de Deus. Ela recebeu a palavra. Veio o dobro do dobro, ela tem uma filha e veio 3. 3 mulheres para a glória de Deus. O Senhor abençoe a vida do Renato. O Senhor dê sabedoria a ele, em nome de Jesus, para lidar com toda essa mulherada dentro de casa. Nós temos visto isso. As mulheres têm chamado ela já no Instagram. Têm procurado ela. Você tomou remédio? Você fez inseminação? Ela começa a pregar o evangelho, não, eu recebi uma palavra. Eu recebi uma palavra que eu ia gerar, eu recebi uma palavra, eu não desisti. Receber aquilo que nós buscamos está relacionado a não desistir daquilo que nós queremos, a não desistir daquilo que Deus tem para nós. Eu não sei como você entrou aqui nessa noite, mas se havia algum vestígio de desistência, se havia algum tipo de seta malignas ou dardo inflamado na tua mente, dizendo para, dizendo você não vai conseguir, dizendo você é sonhadora demais, isso é muito para você. Não escute, não desista, não pare, profetize, diga, eu e a minha casa serviremos ao Senhor Jesus. Os meus filhos são teu, o meu marido é teu, Senhor, os meus pais são teu. Profetiza, creia e não desista. Hoje nós lemos sobre mulheres que foram usadas por Deus e nos espelhamos nessas mulheres. Mas amanhã é o meu e o teu nome que vai ser pregado. Eu quero que minhas filhas cresçam e diga, uma vez a minha mãe passou por isso e ela venceu.
Eu quero ver os teus filhos pregando. Minha mãe tinha tudo para desistir, mas ela continuou, mas ela não parou. Ela fez como Débora, ela fez como Esther, ela fez como Maria. Nós precisamos deixar um legado para a nossa geração, para a próxima geração, e essa próxima geração vai pregar ao meu e ao teu respeito. A próxima geração já não deu sorte, deu certo, e eles vão pregar sobre aqueles que deram sorte lá atrás, porque nós pregamos sobre pessoas que tiveram um encontro com Deus e deram sorte. E nós também demos sorte, mas os nossos filhos deram certo. Por quê? Porque já estão nascendo injertados no propósito. Tem você como exemplo. Mãe que não desiste, que não para, que não recua, que se cobra. Pensa que é fácil para mim estar vivendo nas nações com 3 filhos agora. Gente, é loucura falar 3 filhos. 3 filhos. A saudade tem hora que parece que quer matar você. Você começa a se condenar dizendo que você é uma mãe ruim, porque você largou um bebê de 2 meses na tua casa para pregar o evangelho para pessoas que você nem conhece, para pessoas que você nem sabe se hoje, se amanhã ou depois vai falar mal de você ou vai te dar as costas e vai cagar porque você falou. Mas você se dispõe. Não tem problema. Deus está cuidando da minha casa. Remanescentes não desistiram. Remanescentes não pararam. Se eu e você tivemos a vida transformada, se nós conhecemos Jesus, é porque eles não pararam, é porque eles foram pregados de cabeça para baixo e não negaram o nome de Jesus, é porque eles não desistiram. É por isso que esse evangelho chegou até mim e a você. E esse evangelho não vai parar aqui, porque Deus está levantando as mesmas pessoas que Deus levantou em Atos dos Apóstolos, cheios do Espírito Santo, mulheres cheias do Espírito Santo, empoderadas, que não vão desistir, que estão deixando um legado para a próxima geração, que estão dizendo: Deus, se o mundo está desse jeito, não tem problema, eu estou disponível, eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, eis-me aqui. Pastor, e quando as lutas vier, fecha a porta do teu quarto, grita dentro do teu quarto, manda o diabo embora. Diga a Deus: eu estou pregando para mim mesmo, eu preciso te tocar, eu preciso de um milagre. Profetize, creia, porque vai acontecer coisas sobrenaturais. Porque vai acontecer coisas sobrenaturais. Vai acontecer coisas que teus olhos não viram, os teus ouvidos não ouviram e nem chegou ao teu coração. A Bíblia diz que são as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Quantas amam o Senhor aqui? Quantas amam o Senhor? Quantas estão dispostas a ser uma epístola viva? Sabe o que é isso, ser uma epístola viva? É ser uma carta pregando o evangelho. Sabe o que é ser uma epístola viva, já? Que é você não querer ir morar nos Estados Unidos e Deus está te mandando para lá, para abrir uma igreja. É você estar 15 dias longe do teu marido, porque ele está pregando o evangelho nas nações. E você, desde o começo que eu te conheço, você diz: eu não quero ir para lá, eu não tenho vontade de ir para lá. Mas está se dispondo a estar, por causa do propósito. Isso é ser uma epístola viva. Não é para ninguém ver. Não é para ninguém notar, não é para chamar a atenção de ninguém, não é para estar em evidência, não é para estar no altar, não é para estar nas plataformas e ser reconhecido. Não, porque a Bíblia diz que por Ele e para Ele são todas as coisas. Tudo que nós temos vem dEle. Sem Ele nós não somos nada. Um dia falaram para mim: pastora, tudo que você conquistou você merece. Eu disse: não, eu não mereço, porque tudo veio dEle. E disse assim: pastora, você tanto merece, quanto se você tivesse uma vida sem precisar ficar se entregando pelos outros, você viveria uma vida tranquila. Porque teu marido é esforçado, é trabalhador, você também. Vocês têm uma família linda. E aquilo por alguns segundos entrou no meu coração. Só que rapidamente o Espírito Santo é lindo. E ele disse para mim: não, você só está vivendo isso porque eu estou aqui dentro. Você só está vivendo isso por causa do propósito. Às vezes eu vejo umas fotos minhas quando criança e lembro da minha infância e lembro da necessidade que nós passávamos.
e lembro das humilhações, e lembro de tantas coisas ruins. Mas aí eu olho o hoje e meu coração enche de alegria. Eu vejo meus irmãos na presença de Deus, eu vejo os meus pais na presença de Deus. Eu vejo minha família vivendo sonhos, eu vejo eu vivendo sonhos. E aí eu começo a entender, é por causa dele. É por causa dele que você está aqui hoje. Você não veio me ver pregar, você não veio ver a Mid com a banda tocar, você não veio ver a Célia e a Carol falar. Talvez você pode até ter vindo com essa intenção, mas é por causa dele. É por ele que você está aqui nessa noite. Ele é o dono de tudo. Num ambiente como esse, queridos, a qualquer momento Deus pode te curar. A qualquer momento Deus pode tocar você. Porque nunca foi necessário ter um grande movimento, ou um grande pregador, ou um grande ministro de louvor, para que Deus fizesse aquilo que Ele quer fazer. Porque Ele é dono de tudo. Sabe aquela canção? Nós arrumamos a casa, nós preparamos a mesa, mas é para Ele vir, é para Ele governar. O domínio está sobre Ele.